Bom dia, são 8h16, quarta-feira, 2 de maio. Você está na TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Supremo manda ao Senado a cópia do inquérito das atividades criminosas de Carlinhos Cachoeira. Sancionada hoje a lei que cria o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. Comissão de Constituição e Justiça volta a analisar projeto que altera regras do ICMS para comércio eletrônico. E projeto de lei deve intensificar fiscalização sobre agrotóxicos. Agora, no Senado em Dia. Deve chegar agora pela manhã a cópia do inquérito das atividades criminosas do contraventor Carlinhos Cachoeira, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e que envolve políticos, autoridades e empresários. E ainda hoje, às 14h30, a CPI do Cachoeira tem reunião marcada para apresentar o plano de trabalho da comissão, elaborado pelo relator, deputado Odair Cunha. A comissão também deve começar a analisar os 167 requerimentos com pedidos de quebra de sigilo, envio de documentos e convocação de depoentes. Foi sancionada hoje a lei que cria o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. O FUNPRESP foi aprovado em março pelo Senado e pela Câmara. Com o novo sistema, a aposentadoria do servidor não poderá ultrapassar o teto pago pelo INSS, atualmente pouco mais de R$ 3.900. Quem quiser uma aposentadoria maior terá que pagar uma contribuição para um fundo complementar. Atualmente, os servidores contribuem com 11% sobre o valor da remuneração, mas o valor da aposentadoria depende da época em que o funcionário tomou posse. Se foi antes da Emenda Constitucional 41 de 2003, que alterou as regras da Previdência, ele terá vencimentos integrais. Se foi depois, vai se aposentar com uma média dos 80% maiores salários recebidos ao longo da carreira. A nova lei regulamenta a Emenda 41. Ela equipara a aposentadoria do Serviço Público Federal com o que já acontece na iniciativa privada. A partir de agora, os novos servidores vão se aposentar pelo teto do regime geral da Previdência. Hoje, esse valor é de R$ 3.916. Quem quiser ganhar mais, poderá contribuir para o Fundo de Previdência Complementar, FUNPRESP. Serão 3 fundos, um para cada poder, executivo, judiciário e legislativo. O que foi que aconteceu? Antes, criamos o fator previdenciário. Lá, limitamos a aposentadoria dos seletistas. Agora, aprovamos o FUNPRESP e limitamos a aposentadoria do serviço público. Ou seja, é um conjunto de uma obra de privatização da Previdência. Isso é um ciclo que começou em 1998, fomos aprimorando e agora estamos concluindo esse processo da Previdência Complementar, que tem como finalidade diminuir um rombo que nós temos hoje da ordem de 56 bilhões de reais no regime próprio da União, que atende 1.050.000 trabalhadores. Este consultor do Senado explica que as novas regras não serão aplicadas aos militares e aos funcionários do Distrito Federal. Elas só valem para quem assumir cargos no Serviço Público Federal depois que os fundos estiverem em funcionamento. Só no final desse processo é que as entidades estarão em funcionamento e o novo teto será obrigatório. Então nós temos um prazo máximo de 180 dias para criar a entidade e um prazo máximo, depois da criação, de 240 dias para a entidade entrar em funcionamento. Nada muda para quem recebe até o teto do INSS. Esses servidores vão continuar contribuindo com 11% do salário. Quem ganha mais de R$ 3.900 também contribuirá com 11% dessa parcela. E se quiser ter uma aposentadoria maior, vai poder investir no FUNPRESP qualquer valor sobre o restante do salário. A União vai dar uma contrapartida no mesmo percentual aplicado pelo servidor, até o limite de 8,5% da parte do salário que ultrapassar o teto da Previdência. Os atuais servidores não serão alcançados. Não há prejuízo a direito adquirido. Com as novas regras, é difícil calcular quanto um servidor irá receber ao se aposentar se ele aderir ao FUNPRESP. Nós temos um fundo de contribuição definida. Eu defino a minha contribuição e o benefício que eu for receber quando eu me aposentar vai depender do que eu capitalizei e
uma variável fundamental, que a gente não sabe hoje, que vai depender do mercado, qual a rentabilidade que esse fundo vai obter. O consultor fez cálculos baseados em padrões internacionais sobre fundos complementares para um homem que entrar para a carreira do chamado ciclo de gestão do executivo, que inclui cargos de analista do Tesouro Nacional e analista de orçamento, por exemplo. Nessa situação, ao chegar ao final da carreira com um salário de R$ 18.478, pelas regras atuais, o servidor se aposentaria com R$ 17.493. Se contribuir com 11% para o FUNPRESP e se o fundo render em média 4% ao ano, o servidor iria receber R$ 3.916 do teto da Previdência, mais R$ 6.482 da parcela do fundo, totalizando quase R$ 10.400. A não ser que a rentabilidade do fundo seja acima dos padrões internacionais, o fundo tende a pagar benefícios menores do que aqueles que o servidor tem direito pelas regras atuais. Os cálculos atuariais nos dizem que eles terão vencimentos assemelhados aos que têm hoje. Os atuais servidores terão 2 anos para decidir se querem migrar para o novo modelo e não poderão retornar ao antigo. Mas eles vão receber uma compensação chamada de benefício especial, referente ao período que trabalham no modelo anterior. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Entre os itens na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia, 2 projetos beneficiam as rádios comunitárias. Um deles prevê o financiamento pelo BNDES da compra de equipamentos digitais para essas emissoras. O outro possibilita que elas recebam recursos previstos na Lei Rouanet. Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais está o projeto que assegura assistência psicológica a professores e alunos da educação básica. A Comissão de Educação faz audiência pública sobre a Lei Geral da Copa. O projeto, que já passou pela Câmara dos Deputados, deve ser votado ainda este mês aqui no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. A repórter Edinalva Ferreira está ao vivo no turno do tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Edinalva. Bom dia, André. A Comissão de Constituição e Justiça volta a analisar hoje a proposta que altera a cobrança de ICMS sobre o comércio eletrônico. A matéria estava na pauta na semana passada, mas houve um pedido de vista coletiva e a decisão ficou para esta semana. 3 propostas de emenda constitucional tratam do assunto e propõem uma distribuição mais justa do ICMS, que hoje fica todo no estado de origem das mercadorias. O relator, senador Renan Calheiros, defende que, na hipótese de uma alíquota de 17%, 7% fiquem no estado de origem, onde estão as empresas virtuais, e 10% fiquem no estado de destino das mercadorias. A bancada de São Paulo, aqui no Senado, alega que a mudança prejudica o estado, que concentra a maior parte das empresas .com. Os senadores paulistas querem adiar a votação da matéria e apresentar um requerimento para que seja feita uma audiência pública antes da votação. Mas o requerimento só vai ser analisado na reunião de hoje. André? Obrigado, Edinalva. Um projeto de lei em tramitação no Senado espera promover o crescimento econômico em determinadas regiões do país. O texto acaba com os entraves para o funcionamento das zonas de processamento de exportação. As zonas de processamento de exportação são áreas de livre comércio com o exterior. As empresas instaladas nos parques industriais das EPS têm isenção de impostos e um regime especial de câmbio. O motivo é tornar as exportações competitivas para gerar desenvolvimento em determinada região. ZPE existe em mais de 100 países. Tá? Tem cidades inteiras da China há mais de 20 anos que são ZPEs. Nos Estados Unidos existe mais de 400 ZPEs em funcionamento há muitos anos. Tá? Então o Brasil não está inovando. Todos os países que se desenvolveram através de zonas de processamento e exportação. No Brasil, desde 1988, foram dadas 23 autorizações para a instalação de ZPEs. Até hoje, nenhuma das zonas de exportação começou a funcionar.
Um projeto de lei que está sendo discutido no Senado faz mudanças na legislação para acabar com os entraves que estariam impedindo as EPEs de sair do papel. Nós estamos retirando posicionamentos da lei que hoje amarram a sua implantação. Vou citar um exemplo. Hoje você tem um prazo para que seja construída, seja implantada a empresa dentro das EPE. Se isso não ocorrer, fica cancelada a possibilidade de implantação. Nós, portanto, definimos que o prazo ele pode ser revigorado imediatamente caso não ocorra até aquele momento. O projeto acaba com a proibição de que as empresas instaladas nas EPEs tenham unidades em outros locais. Também diminui o percentual obrigatório de exportação. Em vez de 80%, como é hoje, as empresas teriam que exportar 60% da produção. O restante poderia ser vendido no mercado interno. Os empresários afirmam que essa mudança viabiliza as zonas de exportação. Segundo o presidente da Associação Brasileira das EPEs, a possibilidade de vender mais produtos dentro do país não é uma concorrência desleal com as outras empresas, porque haveria incidência dos mesmos impostos cobrados nas operações de importação. Em 2007, 2008, quando nós aprovamos a legislação que está hoje em vigor, a economia mundial estava bombando e o Brasil surfando nessas condições extremamente favoráveis. Então, naquelas condições não parecia exagerado você exigir que uma empresa exportasse 80% da sua produção. Mas hoje, com o mundo todo em recessão, em crise, não é só o fato de que estão comprando menos da gente, mas que a concorrência, todo mundo querendo exportar agora. Então, a gente precisa colocar mais gente nessa atividade de exportação. Então, se a gente reduzir de 80% para 60% esse pessoal de exportação, então colocando mais empresas em condições de se instalarem nas EPEs. O senador Wellington Dias, relator do projeto na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, acredita que a proposta deve ser aprovada pelo Senado. Fizemos um modelo que com certeza é estimulador, garante as condições de competitividade e eu creio vamos colocar em desenvolvimento várias regiões, do Acre, do Sul, do Sudeste, do Nordeste, do Norte, principalmente em regiões atrofiadas. O projeto que altera as regras para o funcionamento das zonas de processamento das exportações já teve parecer aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e agora será apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Um projeto em tramitação no Senado atualiza a lei dos agrotóxicos e garante punições mais rigorosas para quem abusa desses produtos. O texto também implanta o rastreamento dos agrotóxicos por meio do código de barras presente no rótulo das embalagens. O Brasil é o maior mercado do mundo de agrotóxicos, movimentando 8 bilhões e 400 milhões de dólares por ano. O número impressiona, mas tem uma explicação. O cenário agrícola brasileiro é um cenário tropical, né? E a gente não tem um intervalo de safras que permita que naturalmente as pragas tenham um decréscimo de população no campo. Esse cenário faz com que a gente utilize produtos com maior intensidade. Apesar disso, a contaminação dos alimentos preocupa. Levantamento da Vigilância Sanitária apontou alto índice de resíduos de agrotóxicos em alimentos como pimentão, morango e pepino. As consequências podem ser graves. Desde, por exemplo, doenças respiratórias, gástricas, até mesmo câncer, mas depende que produto e em que quantidade existe. Mas para o coordenador-geral de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, o problema é que não há defensivos específicos para certas culturas. Culturas menores, como as culturas que muitas vezes estão na mídia, como pimentão, morango, são culturas que carecem de produtos para controle de pragas. Normalmente são culturas que têm um grande acompanhamento de engenheiros agrônomos, que têm manejo integral de pragas aplicado a elas, ou seja, preferem utilizar produtos biológicos, etc., mas que em muitos casos precisam utilizar produtos convencionais. Pela lei dos agrotóxicos, que data de 1989, a responsabilidade por fiscalizar o uso de defensivos é compartilhada. A União registra os insumos e permite ou não a importação e a produção no país. Já os estados cuidam do comércio das substâncias e do acompanhamento das propriedades rurais. Nesses mais de 20 anos, a lei foi atualizada apenas uma vez. Agora, um projeto em tramitação no Senado
pode endurecer ainda mais as regras para quem abusa dos agrotóxicos. Primeiro, no que diz respeito ao aumento da pena, né, nas pessoas que fazem mau uso, que não tenham responsabilidade, principalmente ao recolher as embalagens. Isso tem causado um grande dano ao meio ambiente. E, por outro aspecto, é criar um maior controle no que diz respeito ao código de barras, para que exista esse controle e que se possa responsabilizar com maior facilidade aqueles que, porventura, cometam dano ao meio ambiente. Ela pretende atualizar a lei que está em vigência, né? Pretende adaptar a nossa agricultura e, sobretudo, esses procedimentos e essas substâncias a uma demanda e a necessidade do mercado internacional. Hoje, a multa máxima para quem descumpre as normas é de R$19 mil. Pelo projeto, esse valor passa a ser de R$10 mil quando se tratar de pessoa física e de até R$100 mil para pessoa jurídica ou responsável técnico. Além da mudança, o Ministério trabalha para fomentar a agricultura orgânica. A gente precisa oferecer para esse agricultor produtos de menor toxicidade para que reduza o número de intoxicações e a população se sinta segura em consumir alimentos advindos dessa produção. A atualização da lei dos agrotóxicos já passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente. O texto ainda precisa ser aprovado pelas comissões de Agricultura e de Assuntos Sociais antes de ir a plenário. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.